Olá, eu sou o Dr. Ricardo Coelho Reis e vou apresentar para vocês um novo protocolo de prevenção de tromboembolismo venoso do Hospital Universitário Walter Cantídio. Essa é a comissão de elaboração do protocolo, Dr. Carmelo, cirurgião vascular, eu, Ricardo Coelho Reis, pneumologista do Hospital Universitário Walter Cantídio, a doutora Fernanda, médica assistente de cirurgia e hematologia, a doutora Hélia, a fisioterapeuta, e a doutora Cíntia, farmacêutica. Estivemos mais à frente da elaboração desse protocolo. Porque a nossa preocupação com o protocolo de tromboembolismo venoso, de prevenção de tromboembolismo venoso. Sabemos que a tromboembolia venosa engloba a trombose venosa profunda e o TEP. 30% dos casos de trombose venosa profunda evoluem para TEP, um terço dos casos, uma cifra muito alta. E 90% dos casos de TEP advém dos membros inferiores. O tromboembolismo pulmonar é uma doença grave, potencialmente fatal, porém constitui a causa prevenível de morte mais comum entre pacientes hospitalizados. Portanto, a prevenção é extremamente importante. O embolismo sempre é uma dificuldade, porque 80% dos casos de TEP são assintomáticos, portanto, impossível de se dar o diagnóstico no primeiro episódio, muitas vezes. Apenas um terço dos casos são diagnosticados antes do óbito. Então, é uma doença de potencialidade fatal, em que o clínico terá muita dificuldade de diagnosticar. Tanto que 2/3 dos casos cuja hipótese diagnóstica era TEP não se confirmaram na necrópsia. Porém, 70% dos casos que eram TEP e foram fatais, não passou pela cabeça do médico assistente esse diagnóstico, mostrando aí, denotando a dificuldade de se dar esse diagnóstico. Portanto, o tromboembolismo venoso, e mais particularmente o tromboembolismo pulmonar, não é uma condição de diagnóstico clínico. Exige, então, confirmação com exames. A hipótese clínica muitas vezes falha. Né? Esses exames são caros e nem sempre disponíveis nos hospitais, nas instituições de saúde onde o paciente está. Portanto, a melhor estratégia é a prevenção. Pensando nisso, a Anvisa, dentro da linha de segurança do paciente, orientou que todas as instituições de saúde precisem ter um protocolo institucional de prevenção de tromboembolismo venoso. Nós já temos esse protocolo há alguns anos, mas como houve uma mudança na ficha inicial do protocolo, estamos reapresentando esse novo protocolo. Ele é um protocolo simples, é aquela avaliação inicial que todo médico já faz para o risco de TEV, e ele deverá fazer para todos os pacientes do hospital, tanto os da linha cirúrgica como os da linha clínica. Né? Deverá, como eu já enfatizei, ser realizado pelo médico residente ou assistente do paciente no ato da admissão. Então, aquele médico que decide internar o paciente, é de responsabilidade dele avaliar o risco de tromboembolismo venoso desse paciente. Então, bem, essa é a ficha nova, né, do protocolo. Haverá alguns dados de identificação fáceis de preencher: nome do paciente, unidade, leito, idade, prontuário e sexo. Primeira parte dessa ficha, você vai pontuar a situação clínica básica e vai dar a maior pontuação de acordo com a situação clínica do paciente. Por exemplo, se é um paciente que vai submeter a uma grande cirurgia oncológica, ele ganhará 4 pontos. Porém, se é um paciente que vai fazer uma artroplastia do quadril, ele ganhará 5 pontos. Então, você sempre tem que colocar a maior pontuação, tá? Aqui, você não vai somar pontos, tá? Você vai colocar a situação básica que induza o maior número de pontos e vai plotar aqui. Uma vez feito isso, passemos para os fatores de risco. Aqui estão elencados todos os fatores de risco e cada um com sua pontuação correspondente. Aqui, diferente da situação clínica básica, você vai pontuar vários fatores, todos os que estiverem, e vai somar o número de pontos, tá certo? Então, aqui é a pontuação pela presença do risco adicional. Você vai somar os pontos. Por exemplo, é um paciente que tem uma idade entre 41 e 60 anos e tem uma imobilização com gesso. Então, ele tem 2 pontos aqui e 1 ponto. Então, você vai plotar aqui 3 pontos. Ok? Então, você terá a pontuação da situação básica, mais essa pontuação aqui, que é dos fatores de risco. E aí, você vai anotar o somatório dessas duas pontuações. Portanto, a pontuação máxima do paciente será somando fator de riscos com aquela situação clínica inicial.
Isso feito, você terá condições de estratificar o paciente em risco baixo, quando ele obtém até 3 pontos, risco moderado, 4 e 5 pontos, alto risco, de 6 pontos em diante, e altíssimo risco, quando está maior ou igual a 12 pontos. Você vai conseguir fazer essa estratificação e definir sua estratégia de profilaxia. Tá? Há também você precisará avaliar se o paciente tem indicação, mas teria uma contraindicação. Então, para a profilaxia medicamentosa, esses aqui são os fatores, lembrando que qualquer um desses positivo já contraindicaria a profilaxia medicamentosa. E aqui a profilaxia mecânica, que nós utilizaremos as meias de compressão gradual, que eu vou mostrar adiante. Então, se o paciente tem alguma contraindicação, e essas são as contraindicações para a profilaxia mecânica. Por fim, esse aqui são as condutas terapêuticas, né, os esquemas que nós temos. Então, se o paciente tem um risco, se você classificou o paciente como risco baixo, obviamente a profilaxia será apenas a deambulação precoce. Porém, a partir do risco moderado, estaria indicado uma profilaxia medicamentosa. Além da deambulação precoce, você indicaria 2 esquemas. O Hospital Universitário Walter Cândido trabalha com a enoxaparina, nessa dose 20 mg subcutânea ao dia, ou a heparina sódica, 5.000 unidades de 12 em 12 horas, no risco moderado. Quando for de alto risco, aí sim, a dose mais alta da enoxaparina, 40 mg, e a dose mais alta, ou a dose mais alta da heparina sódica, 5.000 unidades de 8 em 8 horas, mais a deambulação. E naqueles pacientes de altíssimo risco, além da profilaxia medicamentosa e deambulação precoce, quando necessário, quando possível, você indicaria também, consideraria aqui a profilaxia mecânica com sistema de compressão pneumática intermitente, tá? Além do mais, esses pacientes, mesmo depois da sua condição clínica, normalmente são pacientes cirúrgicos, desse grupo aqui de altíssimo risco. Então, após a cirurgia, mesmo após a cirurgia, a gente deveria considerar a profilaxia estendida. Tá? Então, uma vez você indicou qual esquema você vai fazer baseado na estratificação, você apenas teria que anotar aqui, né, o esquema que você utilizou. Então, é uma ficha de... E é só isso, você terminou ele na admissão. Então, é uma ficha que você praticamente não escreve nada, você apenas marca e faz a pontuação e escolhe o esquema adequado para o paciente. Veja que é de facílimo preenchimento, e a vantagem é que na mesma ficha você tem o paciente clínico e o paciente cirúrgico. Você não precisa ter fichas diferentes para dependendo do tipo de paciente. Essa é uma ficha que vai ser única, é uma folha só. Então, o preenchimento dessa ficha vai levar pouquíssimo tempo, cerca de alguns minutos ou menos, para você preencher. Mostrar o sistema que o hospital comprou, é um sistema de compressão pneumática intermitente, onde fica esse compressor aqui, fazendo a compressão intermitente em locais diferentes, tá? Esse sistema aqui, ele é esterilizado, ele é limpo com álcool a 70%, portanto de fácil limpeza, e o corpo de enfermagem estará passando por um treinamento para saber manusear direito, da forma adequada, esse sistema. É um sistema bem simples. Após você preencher a ficha inicial, esse paciente que fica internado deverá ficar sendo reavaliado, monitorizado. Então, além daquela ficha inicial, a cada 48 horas você precisaria apenas indicar se a profilaxia foi mantida, se ela foi suspensa, o motivo que ela foi suspensa, ou se ela foi modificada, e você assina. Então, a cada 48 horas, essa folha vai ficar no prontuário do paciente, você vai ter que fazer apenas, é bem rápido, né, segundos, para você apenas indicar se manteve a profilaxia, ou se suspendeu, ou se modificou. Então, resumindo, o paciente é admitido, né, então você avalia o risco de TEV, preenche essa ficha de avaliação inicial, volto a dizer, essa ficha vai estar no SAM, vai estar nas unidades também, porque às vezes o paciente é admitido via ambulatório, mas vai estar principalmente no SAM, no setor de internação do paciente. O funcionário já vai entregar essa folha para ser preenchida obrigatoriamente. A admissão só é completada se essa folha for preenchida, né? E você vai avaliar o paciente a cada 48 horas e preencher aquela ficha de segmento, tá? Isso tudo para evitar uma surpresa desagradável, como um evento
de TEP, que é sempre um evento com alta mortalidade e alto custo. Um abraço a todos e era isso que eu queria passar para vocês.